Hoje nós vamos falar sobre ajuda e família, contribuição familiar. Até onde, quando e como, né, a gente pode, de uma forma segura, sem desrespeitar as leis sistêmicas, contribuir com a nossa família. Bom dia, Papo Quântico da Gigi, Giselda Galvão, consultora. Mais uma live maravilhosa, trazendo informações para vocês de utilidade, que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando. Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar da contribuição familiar, né? Como que isso acontece dentro da percepção das leis sistêmicas, né? Dentro da apometria quântica, dentro da experiência, né? Meu tempo de atendimento, que são milhares e milhares de horas de atendimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando. Que gostoso. Gente, essa semana é uma semana mais curta, né? Sexta-feira, temos a Sexta-feira da Paixão. Hoje é quinta-feira, amanhã... Gente, hoje é quinta? Hoje é quarta. Uau! Eu tava achando que era quinta-feira. Gente, eu tô muito acelerado. O negócio aqui tá fogo na roupa. Bom dia, Mércia. Escarpas do Lago, Minas Gerais. Que gostoso. Gente, eu tô achando que hoje é quinta-feira. Hoje é quarta. Uau! Eita, nós. Não é brincadeira não, gente. Aceleração assim, ó. O negócio aqui tá acelerado. Gente, eu tô vivendo num fluxo, num contínuo espaço-tempo, algo assim, que eu não sei nem... Gente, a sensação que eu tenho é que eu entrei num trem-bala. Sabe aquele trem-bala? Bum! E não tô tendo tempo. Eu não tenho tempo de reclamar, eu não tenho tempo de fazer mimimi. Eu não tenho tempo, sabe? Não sobra, porque meu dia, minha vida tá tão preenchido, o fluxo é tão intenso, né? Esse processo da gente criar a própria vida no espaço de expansão de consciência é isso. A gente vai insistindo nas ferramentas. Quando você percebe, quando você assusta, você está no meio do fluxo, no rio, numa velocidade muito grande. Bom dia, bom dia. Hoje é quarta, pois é, eu tô pra lá de Bagdá. Sandra, querida, você me mandou um áudio, eu ouvi ontem, já eram umas 10 horas da noite. Não respondi ainda, mas vou responder, pode deixar. O corre está muito grande. Aqui também está muito intenso. Você tá em Madrid, né? Também está intenso, né? Madrid é uma cidade com uma energia. Madrid, Paris, que mais? Tem umas outras, né? Que elas estão... Como é que eu vou dizer? É outro fluxo temporal. É diferente. São cidades mágicas, né? Elas não foram construídas e criadas nesses lugares à toa, né? Elas estão numa dimensão diferenciada. Cada coisa que... As bolhas dimensionais, elas existem... A gente fala dessa forma, né? Que é mais fácil a gente entender nossa mente. Mas são bolhas dimensionais. Madrid é uma das cidades que está numa bolha dimensional diferenciada. Paris também. Contínuo espaço-tempo é muito diferente. A gente percebe assim, é muito impressionante para quem tem a percepção quando chega no lugar. Pois é. É um simulador, né? É uma malha, né? De simulações.
que se entrelaçam. Então, são simuladores entrelaçados. É complexo. Eu evito falar isso porque a cabeça, né, às vezes incomoda, as pessoas ficam um pouco confusas. Mas é um entrelaçamento entre os simuladores quânticos, exatamente. É um penetrando no outro. Mas, por exemplo, quando você está dentro de uma cidade, vamos dizer, uma bolha maior é da cidade. Aí você vai reduzindo até chegar na sua bolha lá do simulador da sua casa, da sua vida pessoal, da sua família, né? Que você vai alcançando bolhas mais coletivas, dependendo da instância, da situação que você está vivendo. Entende? Você vai acessando. Tá dando para entender? Olha aí, eu vim aqui para falar de como contribuir com a sua família, né? Pra gente falar um pouco o que é contribuição para a família. Até onde, quando e como. E aí já entrou nos simuladores. Simulador, tudo que eu falar eu posso trazer pro reino da simulação, né? Pra gente começar a fazer essa elasticidade, né, consciencial, pra gente poder entender melhor. Gente, eu tenho tocado simulações, bolhas de clientes tão interessantes, pessoas tão interessantes que têm chegado, de todos os tipos, é uma diversidade. É tão gostoso você sair do espaço de julgamento, entrar no espaço de consciência, estar diante de uma pessoa que é um universo diferente, que é desconhecido para você, e você honrar aquele espaço, aquele ser, e atender, e fazer o trabalho, e conversar, e se comunicar. É uma oportunidade. Eu fico muito grata, e também muito grata a mim mesma, de ter chegado num processo, num estado de amadurecimento pessoal, para poder acessar isso, honrar isso, e poder transitar sobre isso, entre tudo isso, sobre isso, né? De uma forma muito verdadeira e tranquila, né? Eu tive pensando, tem umas pessoas que é muito raro, mas de vez em quando aparece uma pessoa assim que está me acompanhando e tal há mais tempo, e de repente a pessoa briga comigo internamente. Normalmente eu faço uma sessão, eu falo alguma coisa, que tem hora que eu tenho que puxar a orelha mesmo, não tem jeito, mas as pessoas não estão maduras. O meu trabalho é um trabalho para pessoas maduras, pelo menos que estejam, né, numa proposta de ouvir o que tem que ser falado. Que já aconteceu de gente assim chegar... Gente, sabe o que é uma pessoa fazer sessão assim quase que mensal comigo e trazer sempre... A situação, o perrengue é o mesmo. Você trata o perrengue, explica tudo, né, para a pessoa mudar o espaço dela. A pessoa vai e volta com o mesmo perrengue. Aí ela vai e volta com o mesmo perrengue. E aí chega uma hora que não tem jeito, né? O general baixa, porque, gente, a hora que o general baixa é terrível. Seu conhecimento e a forma como você explica ilumina nossas almas. Gratidão, Sandrinha querida, Sandra Galvão. Obrigada, querida, gratidão. Beijo grande, viu? Sucesso nesse Madrid, mas manda um beijão para Madrid. Manda um beijão para essa cidade maravilhosa. Gratidão, Magni, gratidão. Então, gente, a pessoa vai e volta no mesmo perrengue. Vai e volta no mesmo perrengue. E aquilo não muda. Você fala. Você fala de diferentes modos. Você dá uma sacudida. Você limpa campo. Você organiza o campo. Você faz. A pessoa volta com o mesmo perrengue. E aí você olha. E aí a pessoa, depois de vários... Mas, gente, vocês não têm noção do tanto, o processo que a pessoa já passou e tudo. A pessoa volta fazendo uma caca, com uma caca de um tamanho, e sempre no espaço de vítima, da vítima que não compreende o que está acontecendo. Aí o general entra
e blá em cima, né? E aperta e fala, mas fala de uma forma, eu acho, gente, mimimi não é comigo. Pode falar. Eu acho que as coisas têm que ser ditas. Eu trabalho meu trabalho é energético. Eu sou a energia que se requer no trabalho. Em alguns momentos a gente coloca coisa, dá uma sacudida na pessoa. Mas eu não sou grosseira, sem educação. Não, mas as pessoas, né, são mimizentas, né? Tem umas pessoas que são mimizentas. Aí o que acontece? A pessoa vem, e aí a pessoa briga comigo. Internamente eu vejo tudo. E na hora que eu tô falando com a pessoa, eu já sei que a pessoa vai, né? Vai ficar no mimimi, vai se vitimizar, não vai aguentar o tranco. E eu vou ser honesta com vocês. Chega num ponto, eu não sou o tipo de terapeuta que quer prender pessoas comigo. Ai, não, porque é o cliente, não. Gente, é um fluxo de clientes que eu custa dar conta. A minha agenda tá bastante, né, dinâmica. E eu vou me cansando também, sabe? Isso é raro, viu? Isso que eu tô contando aqui é raro. Isso é muito pouco, mas acontece. E aí eu vou me cansando daquela situação, daquela energia que fica, sabe? A pessoa, quando ela entra em contato comigo para marcar uma sessão e eu faço assim, eu falo, já não tá tão bom, né? Assim, não tá divertido. E sabe aquela história de você tá... Eu vou resumir, né? Eu vou fazer o resumo da obra. Você tá julgando pérola, né? E aí você fala, porque é uma energia, gente. No meu atendimento, eu entro num processo energético muito intenso, né? É uma energia que eu reciclo, eu recebo, eu troco energia, mas no final das contas, dependendo da situação, há um desgaste da minha parte. E aí eu já começo a achar, né? Eu torço o nariz. Quando eu começo a torcer o nariz para o atendimento da pessoa, já está na hora dessa pessoa ir andar, dar umas voltas por aí, depois ela pode voltar, não tem problema nenhum, não. Porque como eu tenho muitas pessoas que vão, depois voltam, tá tudo certo, mas a pessoa, ela tá viciada em fazer caca, marcar uma sessão comigo e falar, como é que tá acontecendo? Gente, isso é um vício, né? E eu sou o tipo de pessoa que eu não, por interesse, eu não entro nessa parada de, que legal, né? Bom dia para quem tá entrando, meus amores, bom dia. Então, a pessoa internamente, ela acaba brigando comigo. É tudo interno, né? Ela fica com raiva, ela exterioriza e tal, com alguém e tudo. Mas eu fico só assistindo e eu percebo tudo. E tá tudo certo. É bom que ela caminhe sobre as próprias pernas dela, sozinha, porque já fez um monte de processo. Fiz um monte de sessão e outras coisas mais, né? E a pessoa com o mesmo perrengue. Lógico, perrengue cada hora ele vem ornado de uma forma, travestido, né, de um formato diferente, mas é o mesmo perrengue. Primeira coisa, cismar que tem que salvar a família. A pessoa tem que se matar. A pessoa fala uma coisa e faz outra aqui, no inconsciente. Não, porque família e tal. Quando você vê, a pessoa volta com o mesmo perrengue. Porque minha família teve aqui, todo mundo teve aqui e tal. E eu tô esgotada. De novo. A mesma história de sempre, de novo. Né? E aí... o que acontece? Você vê que a pessoa está no ego. Cada caso é um caso. Mas normalmente a pessoa tem uma situação de ego mesmo. De ser a salvadora. Tem uma agenda secreta. Vamos falar assim. Tem uma agenda secreta de salvar a família. De ajudar. De ser
a bonitona, a gostosona da família. Gente, isso tudo que eu falo com vocês, de forma direta ou indireta, eu já vivi tudo isso. Eu já fui a salvadora da família. Só, para não falar um palavrão aqui, só tomei. Gente, arrumei tanto perrengue na minha vida. Hoje eu entendo. Hoje eu aprendi esse processo. Eu olho e falo, entendi. Hoje eu entendi. Se eu tivesse entendido isso que eu entendo hoje há 30 anos atrás, tudo seria diferente, mas não foi. Foi esse construto que me trouxe até aqui. Nós estamos numa inconsciência gigantesca nesse planeta, né? Muito inconscientes, e as massas, as narrativas, toda a massa, toda a estrutura, o construto social é para nos manter e cada vez piorar mais essa situação, né? Tipo aquelas lindas novelas, né, que são as queridinhas do Brasil. Uma desconstrução, né, informações subliminares assim de destruição mesmo. Bom, voltando aqui ao nosso tema, né? Ajudar a família, né? Qual que é a forma como a gente aborda essa situação hoje? Até hoje a gente foi acostumado, aprendeu. Tem que ajudar a família, porque eu ajudo meu pai, eu ajudo minha mãe, eu ajudo os meus irmãos, minhas irmãs, eu ajudo o tio, a tia, eu ajudo todo mundo. Aí a pessoa, quando começa essa narrativa comigo na sessão, eu pergunto, e você? O quanto você contribui com você? Como que é isso? Aí a pessoa já retorce tudo. Você tá abandonada? Como é que é? Você lembra do outro? Você, como é que tá, né? E aí, com o tempo, eu fui descobrindo nas leis sistêmicas que eu aprendi que quando você ajuda alguém hierarquicamente, vamos dizer, anterior a você, que na hierarquia é anterior a você, na família, você pode trancar, você pode ter problemas, vamos dizer assim, na sua vida financeira, na sua abundância, porque, gente, prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é um item muito importante da prosperidade, mas tem muita coisa além disso, né? Prosperidade espiritual, do fluir a sua vida, do prazer, do bem-estar, dos relacionamentos, né? Da expansão do seu ser, né? Da sua essência, da sua alma aqui nessa realidade. E aí, de repente, tranca. E aí, e são provas, né? Eu tenho vários relatos. E a gente vai pesquisando ali na conversa com o cliente, que hora que trancou? Foi na hora que eu emprestei dinheiro pro meu pai, que eu paguei a dívida do meu pai ou do meu irmão, que eu ajudei o meu irmão, eu emprestei dinheiro. Primeira pergunta que eu faço, você recebeu o dinheiro de volta? E em que momento? Foi depois disso? Tem gente que já chega para mim e fala assim, depois que eu emprestei dinheiro pro meu pai, emprestei dinheiro pro meu irmão, minha vida degringolou. Isso está nas leis sistêmicas, né? Tem que olhar muito bem aonde está se metendo. Eu fiz um teste há um tempo atrás, desse tipo, dentro da família, né? Mandei dinheiro para uma pessoa muito próxima e tudo. Gente, trancou a minha prosperidade na hora. Eu mandei o dinheiro à noite, de manhã já estava tudo... Não, eu levei mais de mês trabalhando energeticamente para poder retomar o fluxo de energia da minha vida. Foi punk, tá? Foi punk. Isso é porque eu tô alerta, que eu entendi, né? E eu pedi pro universo, eu falei, qual é a consciência
que eu não estou tendo, que se eu tivesse, isso tudo se transformaria. Aí veio claramente para mim. Veio informação, não, trouxeram aqui, esfregaram. Eu sempre peço, esfrega na minha cara, né? Esfregaram na minha cara. Que eu estava violando a lei da hierarquia, né? Fazendo aquilo. Aí eu entendi perfeitamente. E eu tenho visto, né? Uns perrengues muito interessantes. Gente, ultimamente, olha, tem épocas que vem assim, um fluxo de pessoas com um tema aproximado, né? Essa questão familiar tá muito interessante aqui nos meus atendimentos, né? Pessoas que, ô Bento, vem cá, vamos aparecer aqui, vamos dar um oi pro povo ali e falar, oi, eu sou o gatão, mais gatão do mundo, gatão, esse negão mais lindo do mundo. Quem que é meu negão? Quem que é meu gotosão? Hein? Fala. Conta pro pessoal, quem que é o gato mais fofo que tem nessa casa? Mais companheiro, hein? Quem que é da equipe de trabalho? Quem? Hein? E aí a gente vai vendo, assim, que essa questão de ajudar, porque quando você fala que tá ajudando alguém, eu vou ajudar, você tá se colocando melhor, maior do que ele. E aí, quando se refere dentro das leis sistêmicas à hierarquia, nós somos menores que os pais, nós somos menores do que os irmãos mais velhos, né? Então, quando você se mete a ajudar um irmão, e mesmo às vezes, Bento, não encosta nisso aqui não, querido, ele quer ficar demarcando território, passando, se esfregando no meu... Então, quando você quebra essa hierarquia e começa a ajudar. Gente, eu sou a caçula. E eu, a vida inteira eu achei que eu tinha que salvar a família. Olha que meleca que eu arrumei pra mim. Nossa, eu olho para trás, eu falo que preguiça. O quanto que eu me enrolei por conta dessa situação. Então, assim, fica aqui, né, um aviso, assim, uma clareza. Estou trazendo uma consciência para vocês, né, pensarem, perceberem claramente o que acontece. Porque eu tenho certeza que isso é um tema que quase todo mundo que tem aqui passa por essa situação. Entende? E como diz lá nas leis sistêmicas, seria uma arrogância. Nós somos arrogantes, né? A gente achar que vai fazer melhor do que o pai e a mãe para eles, né? Então, há uma comparação, julgamento, né? Que para isso se processar, a gente tem que julgar o outro. E pai e mãe, a hierarquia, poxa, quem deu a vida, né? Nossa, depois que eu comecei a compreender as leis sistêmicas, independente de eu gostar delas ou não, elas atuam na minha vida, nossa, fez uma diferença muito grande. Eu compreendi tanta coisa, gente, tanta coisa ficou mais leve para mim, que eu falei, uau! Como pode melhorar o que mais é possível? Por isso, nós temos sempre que pedir contribuição para a nossa guardiã da sabedoria, né? Essa lindona aqui, né? O nome dela é Guardiã da Sabedoria. Eu adoro essa guardiã. O olhar dela, no final do dia, eu sento no meu sofá aqui, eu olho para o lado, assim, olho para ela, olho bem nos olhos dela, eu falo, mais um dia, hein? Bem vivido, intensamente. Gratidão, gratidão pela sabedoria, pela clareza. Eu sempre peço, né? Pela minha sabedoria, pelos seres sábios que me acompanham, que possam me dar clareza, consciência, esfregar na minha cara, para que eu não entre numa roubada, né? Para que eu não tenha que abrir mão do meu fluxo de vida. Bento, não vai mexer nisso aí não, senão vai ficar tremendo a imagem, viu? No meu fluxo de vida, que eu possa ocupar o espaço da minha vida.
né? E abandonar esses conceitos, essa mania de querer ser o salvador do mundo, carregar o mundo nas costas. Quem mais aí já teve problema de ficar assim, vai ficando assim, de tanto carregar as energias? Ah, mas quem que é aí a Joana d'Arc da família? O Salvador, também tem os salvadores, né? E você deixar a pessoa dentro da escolha dela, dentro da família. Muitas vezes você abrir mão de usufruir até de heranças, sabia? Vale mais você ter paz, você poder seguir o fluxo da sua vida, do que você ter a sua vida estagnada. Estagnada por conta, né? Porque existem irmãos, né? O irmão mais velho, quando ele bate o pé, que ele quer uma coisa, quer fazer de um jeito, larga a mão e deixa fazer, vai cuidar da sua vida. Isso pode estar muito ligado às vezes, as heranças, né? As discussões em família sobre o que fazer, como fazer. Sempre tem um caçula, um mais novo abelhudo, né? Que às vezes é um humanoide, né, gente? É um humanoide que tá dentro de uma família de Borges. Na grande maioria é isso. E o humanoide vai querer abarcar, ajudar. Gente, é o que eu mais vejo aqui. A pessoa se estrepa, todo mundo parasitando, né? Vivendo, vampirizando a energia da pessoa. E a pessoa é tão crédula, ela é tão boazinha, ela tá tão preocupada em manter o ego dela. Ela tem uma necessidade tão grande de se autoafirmar nisso, que ela vai se enrolando. Gente, eu vejo pessoas com a vida destruída, a vida pessoal destruída. A pessoa chega pra mim e fala assim: minha família toda, eu ajudei tudo, né? Eles estão bem, agora eu tô na caca, né? Aí eu pergunto: qual é a vida que você está vivendo? De quem que é a vida? Qual é a vida? Você está vivendo vida de quem? A sua vida? Você está vivendo a sua vida mesmo? É lógico que a pessoa percebe claramente que não, né? Está vivendo a vida de todo mundo. E eu percebo que isso é um vício, isso é uma compulsão, um negócio tão intenso que a pessoa não consegue sair disso. Gente, isso é pior do que cocaína, crack, essas coisas todas aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Nossa, Gigi, a Lúcia falando aqui. Fiz muito isso. Sou a caçula de 13 filhos também. Uau, 13 filhos, você é caçula e você tentando ajudar todo mundo. Pois é. O Bento é lindo mesmo, né, gente? Âncora da família, exatamente. Pois é. O mais velho até que consegue, às vezes, né? Contribuir, porque é mais velho na hierarquia. Mas, né? Irmãos adultos, né, gente? Vamos viver a própria vida. A contribuição, ela tem que ser num volume, vamos falar assim, que você não vai tirar do seu. Gente, a minha imagem está muito escura, porque aqui hoje tá um dia escuro. E eu tô na sala, eu acendi as luzes, mas parece que tá muito escura a minha imagem. Tá legal, né? Não tenho como. Lá no escritório tem mais claridade. Então, essa questão toda, o que acontece? A pessoa muitas vezes, ela vira uma plataforma, é como se fosse um porto seguro. Todo mundo, a família vai ali, absorve, vai buscar, né, abastecer de energia, suprimentos, dinheiro, tudo, saúde. E aquela pessoa que está ali naquele porto seguro,
cuidando daquilo, sendo porto seguro, muitas vezes ela está fora da hierarquia. E aí ela desconhece as leis da hierarquia familiar e aí ela se estrepa. Então a gente tem que observar muito, mas muito mesmo. Tá bom então? Roseli, você está se libertando do vício. É um vício, eu falo, você tá. Às vezes eu chego para a pessoa, você está viciado, né? Em fazer o papel do bonzinho. Eu sou bonzinho, eu sou legalzinho. Eu tenho que ser muito legal para mim, para me pertencer ao clã familiar. Porque assim, a pessoa se sente tão excluída internamente, né? Tão não pertencente à família. Isso também tem a ver com uma leitura, com a percepção de ancestralidade, que a pessoa acessa no campo, ela toma para si as dores ancestrais, as dificuldades. A gente até falou de tatuagem essa semana, né? Que a tatuagem significa essa dor, né? Que não foi visto, de algo que não foi olhado. E tem muita coisa, a gente que conhece as leis sistêmicas, a gente olha, muitas vezes nós não temos controle nenhum sobre a vida dos outros familiares. E a gente vê eles fazendo cacas, coisas que a gente sabe que ao longo do tempo, pros filhos, pros netos, aquilo vai trazer um desserviço, né? Vai trazer um impacto muito grande. Mas por desconhecimento as pessoas vão vivendo dessa forma. E não cabe a nós querer descer pela goela abaixo da pessoa, trazer consciência para uma pessoa que não está disposta. Eu vivo isso desde sempre, dentro, né, do âmbito familiar, da minha família de origem, né? A gente vê as pessoas fazendo movimentos e tudo, que você vê, vai isso aí. Só que eu interferi muito. Hoje eu não interfiro mais nada. Hoje eu tô deixando o pau quebrar. Tô cuidando da minha vida. E eu sou a caçula, agora vocês imaginam, né? Roseli, no passado era por pertencimento mesmo. Aí desapertei e passei a dizer não para ajudar a eles a despertar e prosperar. Tem que dizer não e cuidar da vida muitas vezes, né? Então, assim, antes da gente ser legal, caridoso, né, empata, esse negócio de você tem que trazer consciência, fazer perguntas. O que você tá? Você tá querendo participar da live? Tá conversando? Hein? Fala alto aí pro pessoal ver como é que você conversa. Vai? Quer aparecer mais? Quer carinho? Tá carente. Hoje ele tá carente. De manhã hoje não dei atenção para ele. Eu sempre dou um pouquinho de atenção para ele de manhã, sempre que eu posso. Mas quando eu não posso, eu não posso. Não vai movimentar esse pé aí não, porque essa imagem vai ficar tremendo aqui. Viu? Então, o que acontece? A pessoa vai lá na pretensão de ser legal, de ser uma pessoa bacana, e a gente tá preocupado na realidade. No fundo, a gente quer ser aceito, acolhido, a gente se sente excluído. Essa exclusão, ela tá ligada também aos nossos antepassados, né? Porque tem muita coisa, tem muito antepassado excluído, né? Tem aborto, tem uma série de situações nos nossos antepassados, na nossa geração e nas gerações para trás. Olha o que o Bento tá aprontando. Ele acabou de puxar um negócio ali, ele tá debaixo de uma manta enorme. Eu vou deixar. Aprontou, lá, agora eu quero ver ele sair lá de baixo. Gente, quem que pode com um gato travesso desse? Bento, você vai atrapalhar minha live, Bento? Tá uma coisa mais engraçada. Ele caiu numa armadilha. Ai. Então, gente, eu acho que ele tá participando da live, ele tá mostrando para nós como que a gente entra na armadilha, sabe? A gente sem querer
vai querer ajudar, puxa para si, né? Um fluxo de energia, uma realidade que não é nossa e passamos a viver uma vida que não é nossa. Eu tenho visto muito isso, né? A pessoa, gente, você quer ver uma coisa que é muito interessante? A pessoa se separa, divorcia de um casamento e não muda o nome, não volta. A pessoa fica com preguiça, vai dar trabalho, não vai lá e muda, não muda os documentos, não volta com o nome de solteiro. Porque já foi uma escolha colocar o nome, né, do marido, tudo bem, segura a onda, né? Você vai puxar mais ainda, porque casamento é um contrato, você cruza, você une as famílias, então todo o compromisso, tudo aquilo que acontece de um lado e de outro. Ai, gente, que legal. O Bento tá com a carinha pra fora, todo enroladinho, igual um charutinho na manta. Ai, tá tão engraçado. Então, gente, a pessoa, ela se enrola assim, sabe, toda. Fica só com a carinha pra fora, assim, ela não tá vivendo a vida dela. Ela não está vivendo a vida dela, ela está vivendo a vida do outro. E aí ela divorcia, não tira o nome. E aí você fala assim, você tá no limbo, não tá? Eu só falo assim, porque eu acesso o campo, eu sinto o que a pessoa sente. Eu falo, mas, né, você tá no limbo. Ela fala, é isso mesmo, eu tô estagnada e tudo. Pois é, e o nome? Por que você ainda não trocou o nome? Vai dar trabalho. Às vezes a pessoa tá em outro país, eu falo, olha, se fosse você, eu olhava isso imediatamente. Você não tá vivendo a sua vida. Eu falei, eu tenho essa sensação mesmo, que a pessoa se sente deslocada. Ela não está vivendo a própria vida. Gente, tem várias situações que às vezes nos levam a estar num espaço de vida que não é nosso. Nós estamos vivendo a vida de outras pessoas. De situações e tudo. Entende? Então, assim, gente, tá uma piada. O Bento tá aprontando aqui na minha frente, vontade de lá dar uns cascudos nele. É tão bonitinho. Ai, olha lá, ele pegando meus... eu vou dar no Zé, Bento, larga isso aí, Bento. Tô ficando levado. Eu vou dormir, de vez em quando eu escuto uns barulhos aqui na sala de manhã, na hora que eu acordo, tem um monte de coisa que aconteceu. E quem não coloca o sobrenome do marido tem alguma vantagem? Eu acho que sim. Eu acho que é uma vantagem. Você puxa, vamos dizer, porque quando você faz o contrato de casamento, você une, né? As energias das duas, né? Das duas. Sempre tem um cliente, né? Que o meu pai do céu. Sem noção. Então, gente, é o seguinte, a gente põe o nome do marido e aí você puxa mais, aí você coloca, você entra na linha de causa e efeito daquela família, assim, tipo assim, você assinou o contrato e foi lá e ainda botou o nome. Tem gente que tira o próprio nome, põe outro e faz uma bagunça. Tem gente que tira o sobrenome todo, bota o sobrenome todo. E é uma necessidade de pertencimento. No meu primeiro casamento, eu fiz isso. Eu coloquei nome que era usual, eu era muito nova e tal, não sabia, eu coloquei. Depois eu levei um tempo, né, depois que eu me separei, para tirar e tudo. E a vida da gente vai ficando muito interessante, viu? Muito interessante mesmo. Nossa, faz uma diferença. Você entra nos espaços, se a gente que tem percepção, uau, você fala, o que é isso? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Então, essa questão de estar infringindo as leis da hierarquia, tem as leis do amor, né? É bom dar uma olhadinha, estudar um pouquinho isso, para a gente poder não violar muito essas leis, para a gente não arrumar confusão para a gente mesmo. Dificuldades, né? Se eu tivesse esse conhecimento há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu teria uma vida
Então eu vejo jovens chegando agora nesse conhecimento, eu falo, nossa, que privilégio, que maravilha, né? Você tão novo, já está entendendo como que funciona. Então vai arrumar menos obstáculos, né? Menos situações, menos desgaste energético. E também usando as ferramentas de liberação do inconsciente. E quem não coloca o sobrenome do marido tem alguma vantagem? Sim. Quero dizer casa e não coloca. Não entendi, não. Minha mãe voltou com o nome de solteira dela. É importante isso. É importante. Para parar, né, de ficar se submetendo, assim, muito, interagir demais com o campo, né? E aí você puxa um monte de coisa, você começa a viver. Se separou já e vai viver, né? E vai viver uma vida que não é a sua vida. Por exemplo, gente, acontece muitas coisas. Isso aqui não é só isso. Cada caso é um caso e cada caso tem a sua, como é que eu vou dizer? Tem a sua peculiaridade, tudo, o seu fluxo energético, a sua compreensão. A gente tem que abrir o espaço do campo para poder entender o que está acontecendo. Então é bom a gente ter esse conhecimento para a gente poder evitar determinadas coisas. Entende? A gente precisa evitar o que pode, né? Nós podemos evitar dor de cabeça, desgaste energético, né? Porque menos energia gastada. Se você gasta menos energia com tudo isso, do entorno, você tem mais energia para cuidar da sua realidade. Porque eu vejo pessoas se desdobrando, se escabelando para poder ajudar a família, e é muito comum você ver um filho ou uma filha assumir o papel dos pais, e os pais ainda estão vivos. E aquela pessoa que abarca a família inteira. Aí você vai olhar a vida dessa pessoa, né? Tem uns perrengues ali. Cada caso é um caso, porque também tem a ver com aquilo que ela está resgatando em família. Tudo é um conjunto da obra, mas as leis sistêmicas, quando elas são desrespeitadas, infligidas, poxa vida, a consequência é imediata, entendeu? É imediata. E se eu soubesse disso, né? Mas eu tenho, finalzinho do ano passado, eu tive essa experiência. Gente, mas foi assim, ó. Mandei dinheiro pra pessoa à noite, de manhã, no outro dia, eu percebi o campo. Eu falei, epa, tem alguma coisa errada aqui. E, gente, fez assim, puf, trancou tudo. Aí eu comecei a olhar, eu falei, o que tá acontecendo? E fui, meu dia a dia, trabalhando e tal, mas assim, em questão de pouquíssimo tempo, caiu a ficha, me veio a informação na hora. Eu tinha infringido a lei sistêmica, né? Fui querer ajudar a hierarquia, né? Pessoa que tá na família, a hierarquia é muito mais alta do que eu. Falei, mas eu fui reverter aquilo, vou te falar, viu? Foi fácil não, mas eu consegui. Depois, aí assim, a gente faz igual criança, né? Você fala assim, universo, nunca mais faço isso, prometo, pode deixar. Ai, gente, é muito louco, né? Essa vida nossa, né, de expansão de consciência e tudo, as pessoas não conseguem compreender, nem acompanhar, gente. Isso é normal, né? Normal. Ok? Gente, quem tá entrando agora, assiste a live que tá muito interessante, viu? Essa live tá bem legal. Meus amores, aqui hoje, então é quarta-feira e eu achando que era quinta-feira. Olha só a cabeça da pessoa. Gente, que é isso? Brincadeira, né? Jurava que era quinta-feira. Tô tão acelerado que já engoli um dia, passei um dia, fui na frente. Então, amanhã é quinta, né? Vou ver se eu consigo. Amanhã eu espero, né? Vamos ver se eu consigo fazer essa live aqui. Espero. Vocês ficam de olho aí, né? 8h08, assim, eu tô entrando, tá? E aqui, sexta-feira da Paixão,
Vamos ver se eu vou fazer live também. Eu tô querendo fazer, sabe? De manhã. Aí vamos ver se vocês aparecem. Porque, não sei, feriado, todo mundo dormindo, viajando. Vamos ver. Acho que eu vou estar com visitas e tudo, família aqui em casa. Mas eu vou pro meu escritório e vou lá fazer uma live bem gostosa pra gente, tá bom? E espero poder estar toda essa semana. Eu tô cumprindo as lives direitinho. Porque eu andei, né, falhando aí por força, né, de situações. Vou pedir para vocês botar o dedo no joinha, curtir a live depois e comentar, viu? É muito importante para mim o comentário. Eu adoro ver o comentário de vocês, ler lá. Isso também traz uma clareza, né? Tanto para mim, que vocês estão recebendo, que tá, vamos dizer assim, que tá expandindo, né? Porque é uma energia que a gente coloca para fazer uma live assim, né, gente? Todo dia. Então eu gosto de ter um feedback para mim poder, né, expandir e perceber que realmente está sendo contribuição, né? Tô colocando a minha energia nisso. E o algoritmo também, né, do Instagram entende que é relevante, tá bom? Então é isso. Quem tá entrando agora, por favor, depois assiste a live toda, tá bem legal, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo grande e até a próxima live, tá bom?